dia, bom dia. Aquele momento de ajustes técnicos agora. Estamos nos ouvindo? Bom dia, hoje dia 14 de junho, domingo, estamos aqui em mais uma live. Acho que sim, o Thiago me ouve. Me ouve, né, Thiago? Ok. Bom dia, Thiago. Seja bem-vindo. Obrigado. Especial estar sendo edificado ali pela tua vida também, tá bom? Um momento muito interessante agora, gente, porque acabo de receber pelo bate-papo aqui do programa que nós estamos, uma mensagem do Tércio e da Martinha dizendo não estamos ouvindo nada. Então, é um momento que a gente precisa nos ajustar tecnicamente e vamos confirmar daqui a pouco, então, a entrada do Tércio e da Martinha para a nossa tradicional live. Tem sido um tempo muito bom e tem sido um tempo de muita edificação. Hoje foi um tempo muito legal de poder trazer à memória aquilo que nos dá esperança, né? Então, poder cantar ali as músicas do início da celebração, músicas gravadas já, né, no nosso prédio da igreja, mas poder ver pessoas ali juntas, né, se abraçando. Então, foi bom demais matar a saudade um pouquinho. Tércio, Martinha, estava comentando que eu tinha recebido a mensagem de vocês por escrito aqui, não estamos ouvindo nada. Isso, mas agora Graças a Deus. Bom dia a todos, estamos juntos aí. Que bom, que bom. Bom estarmos juntos, viu? Tércio, Martinha estava comentando agora com o Thiago e com quem está nos acompanhando, então, pela transmissão no Facebook. Foi especial demais hoje poder cantar junto com a igreja e trazendo à memória também aquilo que dá esperança, né? Então, celebrações que já foram gravadas, mas que a gente pôde ver as pessoas, né? Relembrar como é bom estar junto e como é bom ter o toque, o abraço, o olhar próximo, né? Então, foram duas músicas que mexeram também com a nossa emoção e como é bom poder trazer à memória aquilo que traz esperança, né? Bom dia a todo mundo aí, saudade já, né? E realmente, assim, hoje, quando entrou ali o nosso auditório, louvor, aquela experiência coletiva de adoração e celebração, nosso coração que já está apertado, é verdade que apertou um pouquinho mais, mas a gente está aguardando em Deus, né? Nos sentimos um pouco dentro, né? Parecia que a gente estava dentro do culto, assim. Foi gostoso. Essa mesma sensação. As meninas aqui em casa ficavam, olha o titio, fazendo comentários, né, de quem ia percebendo, de quem ia vendo. Na segunda música viram o Cadu, né, do Gessé e da Daphne caminhando ali. O Cadu! Então foi muito legal. É muito bom, né, lembrarmos disso, né, que ser igreja não significa frequentar um local. Ainda mais agora fica evidente isso, né? Que ser igreja é ser família de Deus, né? Então, igreja não é prédio, igreja justamente é gente conectada com Deus e gente conectada com gente, né? E sobre quando vamos voltar a ter esse tipo de celebração, Deus que sabe, né, Tércio Martinha? Acho que está bem no tema a gente poder falar sobre esse assunto extremamente importante. A cada encontro, a gente tem agradecido muito a Deus de Deus ter direcionado esse planejamento, né, Tércio, e trazer esse estudo na Epístola de Tiago para esse tempo. Tem sido realmente uma experiência muito marcante, uma vivência de não só ler a palavra de Deus, mas ser lido pela palavra, né? E ali na meditação, tu trouxe essas expressões que são bem habituais, né? A gente fala muito isso, assim, né? Se Deus quiser, se for da vontade de Deus, se Deus permitir. E aí, vamos falar um pouquinho disso. São frases que indicam dependência de Deus e consciência de quem somos, ou será que a gente usa com essa consciência mesmo? Tércio, Martinha, o que vocês acham? Vamos conversar um pouquinho sobre isso. Lele, eu acho que, por vezes, a gente equaliza a frequência dessas frases com a realidade e, às vezes, elas são só jargões, melhor dizendo, né? Acho que a gente navega nesses cenários, mas, de fato, né, como já compartilhamos aí hoje pela manhã,
Esse tempo que estamos passando, vivendo, parece que tem feito a gente ponderar mais, refletir mais, ressignificar, ou talvez, a palavra não é ressignificar, porque ela tem o seu sentido, ela quer dizer isso mesmo, dentro de nós, sim, talvez realmente refletir, se enraizar, eu acho que é isso, enraizar mais o sentido real dessas palavras, porque estamos descobrindo, sem querer, talvez, que, de fato, o que planejamos nessa fase da nossa história de vida não é o que está acontecendo, deixando bem claro que Deus está no comando de tudo e que nós somos realmente limitados e pequenos. Eu acho que lá em Isaías, capítulo 29, versículo 16, é muito interessante o profeta Isaías chamando a atenção do povo de Israel. Ele faz uma declaração, Leandro, que tem tudo a ver com isso, né? Porque ele diz assim, eu queria ler o versículo, ele diz, vocês viram as coisas pelo avesso, é uma expressão bem forte, né? Em suma, ele está dizendo, aplicando ao pensamento de hoje, né? Vocês estão agindo como se controlassem, quando, na verdade, o controle não é de vocês, é de Deus. Então, vocês estão invertendo o sentido das coisas na vida de vocês. Aí ele fala, como se fosse possível imaginar que o oleiro é igual ao barro. Aí ele fala assim, acaso o objeto formado, eu e você, nós, né, criação, pode dizer aquele que o formou, ele não me fez? É o vaso, e o vaso poderá dizer do oleiro, ele não sabe? Então, eu penso que esse versículo de Isaías 29, 16, ele expressa bem a inversão que nós, sem percebermos, talvez, fomos fazendo na nossa vida, colocando Deus na posição de criatura e nós de criador. É uma grande inversão e que é danoso para nós, né? Eu acho que também uma expressão que comunica, né, uma metáfora, é a carona, né? A gente coloca Deus na carona e toma a direção. Mas quando a gente olha para a palavra, né, quando a gente pensa na nossa visão do mundo, partindo da palavra e não do mundo para nós, né? Então, isso é muito importante. A gente tem avaliado muito isso essa semana, inclusive na nossa vida, conversado muito sobre isso, sobre de onde vem a nossa visão do mundo. O que a gente pensa parte da palavra ou parte de algum conceito que a gente aprendeu, ou de alguma experiência, ou da ciência, ou de qualquer coisa assim, né? E pela palavra a gente vê, né, que quando Deus estava formando o povo de Israel, lá no começo, no deserto, que ele estava ali tratando o povo como criança, né? Ele usou a lei como tutora para ensinar o povo criança, um povo infante. Para instruir, né? Para instruir, ensinar um povo infante ao que é o certo e o que é errado. Naquele tempo, ele comunicou essa soberania de Deus e essa dependência do homem que deveria existir, né? Diante do seu povo, através da nuvem. Então, quando o povo do deserto, a coluna de fogo e a nuvem no deserto ali, era muito forte essa expressão de soberania e controle de Deus. Então, se a nuvem partia, o povo partia. Se a nuvem parava, o povo parava. Então, a nuvem mostrava para eles que eles estavam condicionados à vontade de Deus. Eles deveriam viver assim. Só que no meio do caminho, a gente foi perdendo esse propósito, até o povo de Deus foi perdendo esse propósito. E Tiago está resgatando esse princípio para o nosso coração, para a gente não esquecer que nós precisamos andar diante da nuvem, né? A nuvem levantando ou parando. E a gente tem que ter a consciência que nós não somos independentes, mas nós precisamos, e é a nossa proteção, andar sobre a dependência, né? Sob a dependência de Deus. Amém. Muito bom. E sabe que vocês falando isso me gera essa reflexão, né? O quão importante realmente é a gente identificar qual é a nossa cultura de planejamento, né? Porque, sem dúvida alguma, as referências atuais, elas, né, nos influenciam muito, qual tem sido a nossa fonte, né, para planejar, mas também se a gente
quão importante é a gente fazer esse olhar para trás e olhar qual foi a minha influência de planejamento na minha história, né? Então, perceber como é que era essa questão de planejar no meu lar, no meu ambiente de intimidade, de convívio mais direto, porque isso vai influenciar muito a maneira como hoje eu planejo, né? E aí tem que ser feita essa checagem. Poxa, a minha cultura de família era uma cultura onde se evidenciava o planejar com Deus, ou era uma cultura que planejava por conta, né? Então, aí tem uma escolha para fazer a partir disso. Então, hoje, eu vou como? Vou planejar com Deus ou vou por conta própria, né? Então, acho que isso é muito importante. Desculpa. Algo importante, Lê, também qual é a nossa reação quando o que nós planejamos não é o plano de Deus. Porque quando a gente está com um plano em submissão a Deus, mas daí Deus fala, não, mas não é desse jeito que eu quero. Como que é a nossa reação? Essa reação faz toda a diferença. Hoje, essa semana, a gente teve o Dia dos Namorados, né? A gente saiu para comer uma coisinha junto, foi gostoso. A gente normalmente não tem esse hábito, porque é muito cheio, né? No Dia dos Namorados, mas as nossas filhas nos encorajaram, falaram, não, vamos sair vocês dois e tal. Legal. E a gente, na idade delas, né? Então, a gente saiu e foi bem gostoso. Só que aconteceu um monte de coisa diferente na nossa mesa. Todas as mesas estavam tranquilas. A nossa mesa pegou fogo no arranjo. Depois, as velas viraram uma fogueira dentro de novo, de fogo. Muito fogo na mesa, muito fogo na mesa. Depois o Tércio achou uma pedra na comida. Depois foram várias coisinhas. Assim, olha, em tese, a gente quer dizer que deu tudo errado, em tese, tá? Foi a versão Jantar dos Namorados com muita emoção, então, né? Com muita emoção. Olha, vou dizer. Mas a gente fez disso engraçado e foi divertido tudo, porque a gente viu que Deus estava nos ensinando alguma coisa. E nós falamos, eu lembro que, né, a gente olhou um para o outro e falou assim, olha, já pensou quem depende disso aqui para estar bem, para estar feliz? Eu falei, que bom, né, Martinha, que a nossa felicidade ela está centrada na pessoa de Jesus e não num jantar gostoso num lugar bonito. Né? Porque se fosse, a gente ia estar frustrado agora. Então, a gente curtiu muita noite, independente do que aconteceu. Foi muito divertido, foi diferente, essa é a verdade, mas foi divertido, marcou e ficou para a nossa memória. Né? Mas, assim, eu queria... Vocês vão lembrar desse Jantar dos Namorados. Com certeza. Agora, o que a gente sai de um exemplo tão simples desse, né? Mas eu enquanto estudava sobre isso, Deus me trouxe muita memória. A minha grande expectativa, quando eu tinha 26 anos, né? Estou com 48 agora, que era o casamento com a Martinha e a minha consagração ao ministério pastoral. E o meu pai e minha mãe, que planejaram estar conosco no primeiro 12 de setembro, que era o dia da minha consagração ao ministério pastoral, e depois no casamento, e houve o acidente do papai, e Deus o chamou, né? E realmente, assim, foi no dia do meu concílio, Leandro, de manhã cedo, né? Você sabe disso, muita gente sabe disso. 3 meses antes. E 3 meses antes do casamento. Mas foi uma desconstrução muito forte mesmo, de planos, de mente, de sonhos, de projetos futuros, muita coisa desabou ali. Claro, né? Eu hoje olho para isso com outra maturidade, com outra compreensão, mas lá naquele tempo, me ajudou muito aquilo que você estava comentando agora há pouco. Qual é a cultura da família, né? Da sua família, em relação a planejamento, a organização do futuro? É isso que a Martinha disse, né? Quando as coisas não dão certo como foram planejadas. E eu tive o privilégio, nossa família teve o privilégio, eu acho que é um privilégio, certamente muitos que estão nos ouvindo agora não viveram isso, de nós sempre nos reunirmos na sala de casa com o meu pai e minha mãe e orarmos, colocando o nosso futuro, os planos nas mãos de Deus. E eu cresci, meus irmãos, com aquele conceito de que, olha, planeje, é importante, é a sua parte, organize, trabalhe, faça o que compete a você, mas depois consagre esse plano ao Senhor,
Lá em Provérbios diz isso, né? Consagre esse plano ao Senhor, porque o Senhor fará com que seja bem-sucedido. Então, de certa maneira, eu fui muito consolado por Deus por conta dessa cultura. Mesmo Deus desconstruindo toda aquela minha expectativa do meu pai impor as mãos sobre mim no dia do meu concílio e fazer o nosso casamento, desabou. Mas trouxe muita graça de Deus para dizer, não, vou sentir falta, vai doer, e como de fato doeu, mas Deus é soberano, eu vou adorá-lo no meio disso. Então, a nossa construção aqui em casa, ela tem sido essa, na nossa jornada com nossas filhas, de planejar, de fazer os nossos sonhos, mas colocar tudo isso diante de Deus, né? E dizer, Senhor, nós só queremos o que tu queres, né? Seja no trabalho, no ministério pastoral, na nossa vida familiar. Isso é fundamental, e para aqueles que estão nos ouvindo, né? Como é que nós lidamos quando não acontece de acordo com o planejado? Então, é muito profundo mesmo. Nós passamos por isso como igreja também recentemente, quando a gente queria comprar um novo espaço, não é? A gente viu um local, achamos que ficaria perfeito naquele local, todo mundo começou a sonhar, a orar por aquilo, e Deus falou, não é por ali. Deus falou, espera, né? Exato, no agosto do ano passado. Até confirmar o não, né? E aí, a nossa reação, graças a Deus, como igreja, foi tão positiva, muitas pessoas vieram falar que sentiram paz, sentiram a direção de Deus, e hoje a gente está colhendo os frutos disso, no nosso espaço agora estamos reformando e está sendo tão especial ver tudo que Deus está fazendo ali para a glória de Deus e para a salvação de vidas que a gente vai poder vivenciar juntos ali, né? E isso é tão importante, né? Pensar na reação e ver como a reação, à medida que a vida vai acontecendo, ela, sem dúvida alguma, está diretamente ligada em como esse plano foi gerado, né? Porque é quase que se usa uma expressão, né? Que não adianta cortar a erva daninha, né? A erva daninha tem que ir lá na raiz, né? Mas Exato. Então, assim, como o plano foi gerado, ele vai ser muito importante para definir como que a gente reage com aquilo que está acontecendo, né? Porque até eu estava aqui ouvindo vocês e pensando, até o deu certo ou deu errado, ele ganha uma outra figura também quando o planejamento é feito na presença de Deus, né? Lelê, e aí pegando isso que você está dizendo, o dar errado, não é? É o certo de Deus, né? Pode ser, né? Ou não, mas eu digo assim, quando a gente ora e a gente começa a usar essas palavras, se for da vontade de Deus, se Deus quiser, né? Se Deus deseja, se estiver dentro do plano dele, quando a coisa não acontece, revela se aquelas palavras eram genuínas, reais ou não, eram só jargões. Isso nos ajuda a nos percebermos também. Quando o plano é mudado, alterado drasticamente ou não, a nossa reação revela se essas frases, olha, não é? Ou mesmo orações, Deus, faz a tua vontade, Senhor, faz o que tu queres, nós queremos o que tu queres, seja feito o teu querer, se de fato elas eram profundamente genuínas ou se eram só religiosidade. Isso nos ajuda muito realmente a nos percebermos. E hoje nós louvamos muito a Deus, nós já tivemos tempos de compartilhar na equipe pastoral, com gestão, pela decisão que o Espírito nos deu lá em agosto, espere. Agora, em março, nós teremos que começar a pagar uma prestação muito grande, e quando entramos março, abril, maio, Deus foi muito claro falando para nós, nos levando à memória. Olha, filhos, vocês lembram quando eu falei espere, e vocês obedeceram sem entender tudo, mas entenderam espera. Então, acho que isso é fundamental. E a nossa alma já estava cheia de alegria o ano passado, né, por termos obedecido e tal, mas tomou muito mais profundidade dentro desse cenário que entramos de isolamento, de Covid, de crise econômica, perceber que Deus fez a vontade dele, que era o melhor para a sua igreja, era o melhor para o futuro da Monte Serrat, para o presente da Monte Serrat. Deus é muito bom, vale a pena colocar nosso futuro nas mãos dele e obedecê-lo.
Muito bom. Tércio, tu está falando e isso vai nos ajudando a lembrar como realmente é uma decisão diária e a palavra é viva porque um ponto vai se conectando no outro para nos instruir, né? Então, tem tudo a ver com um tema que a gente já conversou aqui também, né? Sabedoria do alto versus inteligência daqui da terra, né? Como é que eu tenho planejado? Será que eu procuro planejar só pela perspectiva da minha inteligência terrena ou estou pedindo ajuda do alto para planejar, né? Então, essa semana está entrando esse tema que a gente está conversando hoje aqui nos nossos devocionais. Começou hoje já, então, esse assunto sobre planejamento, né? Sobre planejar em Deus, sobre a fabilidade, né? Essa expressão, o quanto os planos humanos são falhos, né? Mas o quanto que a gente pode aprender a planejar em Deus. Então, Martinha, vamos seguir esse papo que está muito importante. Na mensagem ali, Tércio, você tinha definido presunção, então, como tomar em nossas próprias mãos a decisão de planejar e comandar a nossa vida a parte de Deus. Eu acho que eu estou olhando o Thiago e estou me empolgando com as mãos aqui também. Ó. Então, você definiu assim, presunção, tomar em nossas próprias mãos a decisão de planejar e comandar a nossa vida a parte de Deus. Como é que faz isso, Thiago? A parte de Deus. Tá aí, ó. É forte, hein, gente? Olhar a ministração em Libras ali é forte também. Realmente você está dizendo... Lelê, faz o D de Deus e empurra Deus para fora. É assim. Olha lá. Eu vou aprendendo. Eu tenho uma certa limitação, mas eu estou aprendendo. Mas é Parabéns. Forte, hein, Tércio? Porque realmente é dizer para Deus, fica aí, que aqui é eu que estou no controle. É forte olhar essa expressão mesmo em Libras, porque é muito impactante. Comunica muito. A gente pode começar a fazer, né? É triste isso. Comunica. A gente pode ser presunçoso e nem perceber, Tércio Martinha. O que vocês acham disso? Como o sinal visível é o último, a gente pode estar sendo presunçoso sem perceber, porque esse sinal que o nosso querido Tiago fez aí, ele começa lá no coração. Puxa, você destrona Deus, né? Você destrona Deus. E assume o trono, né? E qual de nós, e assume o trono, né? E qual de nós nunca fez isso? Eu já fiz isso. Martinha já fez isso. E o dano é terrível. Agora, assim, é muito importante entender, o povo de Israel já fez isso. A história bíblica revela isso. A crise, se você ler o livro de, por exemplo, Juízes, você vai ver exatamente isso. O povo estava no bem bom, estava vivendo a vida jóia, né? Inclusive uma relação muito interessante com os moabitas, quando Deus diz que vai destruir os moabitas, é porque os moabitas lá, por exemplo, em Jeremias capítulo 46, 48, ele vai falando, olha, vocês estão confiando cada vez mais nos seus feitos e nas suas riquezas. Então, toda vez que o povo de Deus, que nós passamos a confiar mais nos nossos feitos, nas nossas riquezas, no nosso conhecimento, há uma tendência na nossa força de tirar Deus, colocar Deus de lado e assumir o comando. E Deus fala sobre isso. Lá em Jeremias 48, ele mostra claramente, Deus falando assim, olha, Moabe, que está dependendo e confiando em Camus, vão se decepcionar. Assim também como todo Israel vai se decepcionou com Betel, em quem confiava. Então, todas as vezes que nós fazemos isso, e voltando lá a Juízes, né, o povo estava bem, o povo de Deus, aí começava a viver da sua própria maneira. O que Deus fazia? Deus trazia o inimigo para ir contra o povo de Deus, e só com a força do inimigo mostrava para o povo de Deus que ele não era suficiente capaz de vencer o inimigo. E aí levava o povo ao quê? À ruína, à escravidão, ao sofrimento. Aí o povo se dava conta, Deus, voltava os olhos de volta para Deus. E nesse momento que voltava os olhos para Deus, Deus, que é cheio de graça, de amor, de misericórdia, mandava o socorro. O socorro era o juiz, ele levantava um juiz, por isso o livro de Juízes levantava um juiz que vinha
e que era o libertador daquela opressão do inimigo que estava humilhando o povo de Deus. Aí vinha o socorro, vinha o livramento e entrava num período de paz no povo de Deus, e eles voltavam a louvar e adorar a Deus. Porém, Leandro, de novo vinha um ciclo de começar a confiar nos seus feitos, e isso é um ciclo em todo o livro de Juízes. Mas isso nós fazemos, isso nós já fizemos. E por isso que nós precisamos ter essa percepção, porque o que acontece como resultado disso é decepção. Deus está querendo ensinar que toda vez que nós assumimos isso sem notar, sem querer, não é, a nossa arrogância nos leva a uma grande decepção. E o resultado é isso mesmo, porque só Deus pode nos conduzir em triunfo nessa vida, né? Tudo vem dele, e é para ele, e é por ele, né, Martinha? Ontem a gente estava estudando com os pastores todos, né? Você estava junto também, sobre as igrejas do Apocalipse. E a propósito, virá uma série aí, né? Se Deus quiser, uma igreja toda. E nós estudamos sobre as últimas 3 igrejas, né? Das 7 igrejas. As 7 igrejas, elas resumem, né? 7 é um número que indica totalidade. Então, quando Deus colocou ali na palavra, através de João, as 7 igrejas, era simbolizando toda a igreja de Cristo no mundo, né? E quando a gente olha para a igreja de Laodiceia, que foi muito interessante a gente estudar, a gente vê esse tipo de coração, um coração presunçoso. E é interessante que no fim do texto fala de Jesus batendo a porta dessa igreja. E então significa que Jesus estava fora e sugerindo para a igreja: abre para eu jantar com vocês, para a gente ter uma comunhão. Só que a igreja podia ter a escolha de abrir a porta para Jesus ou de manter fechada. Mas o interessante é exatamente essa expressão, né? De estar Jesus fora dos planos, né? Fora da igreja. E a igreja é conhecida e reconhecida pela sua arrogância, né? Jesus fala que ela era pobre, cega e nu. E ele fala: olha, vem para mim que eu tenho riqueza, o ouro escolhido, perfeito para você, eu tenho a roupa para você e eu tenho o colírio para os teus olhos. Então, eu vou curar a sua riqueza, vai ser a riqueza verdadeira do céu, as suas vestes vão ser brancas e puras de justiça e os seus olhos vão ser curados com o meu colírio. Mas ele está propondo isso diante de um coração tão presunçoso. E é forte, né? Isso que a Marta está dizendo mesmo, lá nesse contexto da igreja de Laodiceia, porque o texto diz assim, ó: assim porque você não é morno nem quente, Apocalipse capítulo 3 ali, né? Versículo 16. Porque você não é morno nem quente, ou você não é frio nem quente, você é morno, estou a ponto de vomitar você da minha boca. É uma expressão forte, né, Leandro? Porque vômito, quando isso acontece, é porque está acontecendo algo dentro de você muito... o teu organismo não consegue lidar com aquilo que põe para fora, rejeita, né? Rejeita, né? Então, ele diz assim, olha, você diz, estou rico, adquiri riquezas e não preciso de nada. Né? Quer dizer, Deus, eu não preciso de você. Então, olhar para isso e nos percebermos e nos colocarmos diante da palavra, deixando-a nos ler, e dizer: Senhor, será que em algum momento eu me vi assim? Será que em algum momento, pelo conhecimento, pela minha experiência, pelos meus... por tudo que eu já fiz, será que eu não excluí Deus e disse: eu não preciso de nada, eu tenho tudo que eu preciso para lidar com a situação? Nós estamos vivendo um tempo onde nós estamos realmente, Leandro, de frente com toda a nossa impotência. É chocante. Deus está realmente nos levando para uma condição, independente de cultura, de posição socioeconômica, de realidades que nós tenhamos e diferenças entre nós. Deus nos nivelou, Deus nivelou a humanidade agora. E mostrou que tudo que nós temos ou não temos não pode mudar a nossa história, nós precisamos completamente dele. Né? E aí ele diz assim, olha só: não reconhece, porém, que é miserável, digno de compaixão, pobre, cego e nu. Quer dizer, isso é a nossa condição, na nossa presunção, Lelê. É assim que a gente...
Pensando, Tércio, que essa expressão, né, essa revelação da palavra, né, onde Jesus está batendo a porta, né, e falando com a igreja, né, eis que estou à porta e abato, né, então se alguém ouvir e abrir, então eu entrarei e cearei, pensando aqui que uma imagem boa que pode servir para também de ilustração para o que a gente está conversando, pode ser Jesus batendo na agenda, né, na nossa agenda, ó, eu posso entrar aí, né? Eu posso entrar e planejar contigo, ou eu posso ficar à parte, né? Uma escolha tua que você vai ter que decidir. Cada um tem que decidir como vai planejar, seja nos meios eletrônicos, ou seja na agenda de papel. Isso é o meio, né? Mas o coração vai estar rendido e aberto ao tempo de Deus, ao cronograma de Deus, ou vai ser feito a parte de Deus, né? Então, sem dúvida alguma, Deus tem nos convidado a tomar decisões importantes. Tércio, Martinha, deixa eu fazer uma transição aqui para 2 lembretes super importantes e a gente segue essa conversa aqui. Nós temos um destaque bem importante para fazer com relação a uma realidade que, lamentavelmente, tem acontecido, né? A gente tem lido a sociedade, né, e visto que, infelizmente, o ambiente do lar, muitas vezes, não tem sido um ambiente de segurança emocional, né? Muitas vezes não tem sido o que foi projetado para ser, né? Deus projetou o ambiente do lar para ser um ambiente de conforto, né, de segurança, e o que tem acontecido na sociedade, pesquisas, matérias têm mostrado isso, né? O número de agressões domésticas, né? Agressão no ambiente do lar e situação de agressão contra a mulher. Então, lamentável, muito diferente daquilo que foi o plano de Deus e de que é o plano de Deus de um relacionamento saudável, né? Então, nós estamos, como igreja e como Instituto Montserrat, começamos ontem, né, uma ação onde a cada dia, durante essa semana, vamos ter frases reais de uma situação que ela é real, de agressões que têm acontecido, né, e o Serve, como a nossa ONG, que atua, né, no apoio a mulheres que enfrentam a situação de gravidez inesperada, tem lá no site e nas redes sociais um link bem importante, que é esse aí, precisa de ajuda? Então, ali você tem informações, orientações sobre como pode proceder em situações de agressão física. Então, nós queremos destacar o nosso comprometimento com uma causa, de novo, reforçando, tão diferente do que foi o plano original de Deus, né, Tércio e Martinha, de uma vida no lar, de uma vida no casamento. Não era para ser isso, mas um coração que vive distante do plano de Deus começa também a ter consequências que não é o que Deus projetou, né? Então, é um cenário triste e lamentável. Lili, ontem à noite, realmente, nós estávamos conversando sobre como nós vamos vivendo a partir de uma cosmovisão pós-queda do homem, né? Pós-adâmica, pós ali Gênesis capítulo 3. Porque no nosso diálogo ontem, a Martinha comentando e a gente realmente tentando aprofundar esse assunto, a gente usa esse termo, né? Não, mas isso é do homem mesmo, isso é humano mesmo, né? Mas o humano, ele está relacionado a Gênesis capítulo 2, que é o homem criado à imagem e semelhança de Deus. O humano que Deus criou, ele não é o que a gente está vendo aí. O que a gente está vendo aí é desumano. Desumano é após Gênesis 3, que é após a queda. Então, isso que a gente está vendo e essa nossa promoção, a live que vai entrar agora e esse diálogo que nós queremos fazer através do Instituto Montserrat, é para dizer que isso é desumano e que isso não é o padrão de Deus. O padrão de Deus, ele é humano, que é um ser humano criado à imagem e semelhança de Deus, e na sua essência, falando aqui sobre nós machos, né, nós homens, de que Deus nos deu a força, Deus nos deu mesmo, a perspectiva genética nossa, física, né? Ele nos deu a força, né? Aparece ali uma mão assim, que é para proteger, que é para guardar,
que é para livrar a nossa esposa e filhos do mal, que é para enfrentarmos as ameaças, não para sermos as ameaças, não é? Então, o diabo, o que ele fez a partir de Gênesis capítulo 3, com o pecado que vem e ele assola a nossa humanidade, nos faz desumanos, é o quê? É fazer com que a força se torne violência, que a força usada para proteger se torne agressão agora. Então, nós temos que nos arrepender enquanto homens e nós precisamos realmente confessar a Deus que nós estamos sendo desumanos e voltarmos a Deus e dizer, Senhor, eu quero voltar ao padrão da minha humanidade que era saudável, era a imagem de Deus, não é? Que está lá em Gênesis capítulo 2. Então, isso é forte demais para nós e nós estamos dialogando pela nossa ONG, porque isso é fundamental, nós denunciarmos, nós ajudarmos. Queremos dizer que nosso propósito é ajudar. Você, homem, que vive esse drama, que vive essa crise, que tem sido realmente um agressor, nós queremos dar aqui para você portas abertas, chances para ajudar você, te ajudar nesse processo. Você tem como você ser um novo homem restaurado para a glória de Deus e usar realmente a força para a glória de Deus e para proteger. E você, mulher, que está aí passando por esse drama, né, enquanto igreja, enquanto também instituição, a nossa ONG, estamos aí para ajudar você a não aceitar esse padrão, porque ele não é o padrão de Deus, né, Martinha? É verdade. Eu acho que também a gente pode usar essa metáfora, né, da questão de casa, né, para explicar realmente a desumanidade. E Deus, ele teve a misericórdia do ser humano para mandar um novo homem padrão. Já que a nossa humanidade estava distorcida, a gente não estava entendendo direito o que era ser humano, Deus mandou Jesus para mostrar qual era o padrão. E o desafio da igreja é exatamente levar a sociedade a um conceito real do que é a humanidade. E eles poderem ver na nossa prática a vida de Cristo, restaurando a imagem de Deus em nós, né? E a gente poder expressar que, olha, isso é humanidade, é quando nós amamos, é quando nós protegemos, é quando nós defendemos, é quando nós nos importamos. E esse padrão é a igreja que pode fazer diferença no mundo, né? A gente não pode esperar que a sociedade mostre o que é humano, mas nós, como igreja, precisamos entender o nosso papel nessa questão. Forte isso que a Marta falou aqui, muito importante, né? Porque todo padrão de masculinidade presente na sociedade, a cosmovisão do homem, ela é basicamente uma herança grega, uma herança que nós carregamos de um conceito que é pós-pecado. Se a gente olhar a mitologia toda grega sobre o que é um homem, você vai ver que ele é todo definido a partir do próprio homem caído, pecaminoso. Então, o que nós estamos falando aqui é que a cosmovisão do ser homem, do ser mulher, precisa partir de quem criou, de quem o fez, que foi Deus. E aí, na palavra revelada, pela Bíblia, que nós vamos encontrar esse padrão e esse modelo. E o primeiro Adão, como falhou, precisou vir o segundo Adão, que era para dar esse padrão, Jesus. E aí, quando você estuda o que fala sobre Jesus e a noiva, ele como noivo e a igreja como a noiva, você vai ver ele dizendo, homens, amem a sua mulher como Cristo amou a igreja, a ponto de se entregar por ela, a dar a vida por ela. Ao invés de tirar a vida da nossa esposa, nós damos a vida por ela para que ela viva. Então, é muito profundo, é uma contradição aquilo que a gente tem visto na sociedade. E esse tema de violência doméstica, eu acho que ele diz muito sobre presunção, porque um homem se coloca na sua presunção como alguém que está acima de Deus. Tem um domínio, tem um domínio, né? E é fruto do pecado, com certeza. Mas eu acho que o grande desafio é exatamente para o homem cristão ele entender que a submissão, que a gente fala tanto da submissão para a mulher, e nós encorajamos as mulheres a serem
submissas, mas o homem também precisa entender que a submissão é parte dele também. Ele precisa estar submisso a Deus. E a submissão a Deus, a submissão em si, ela é oferecida voluntariamente. Não é tomada, não é exigida. Não é exigida, né? É uma expressão voluntária e é uma expressão de confiança. Eu confio em você e eu me submeto. E muitas vezes, como mulheres, nós temos que confiar em Deus, porque ainda o nosso marido não foi completamente transformado no processo da submissão. Então, é uma confiança a Deus. Mas numa situação dessa, de violência, de abuso, a gente fica... Como fazer isso daí? Então, a gente tenha aqui aberto é uma confusão portas. Religiosa, né? Uma confusão aqui da religiosidade. Né, até porque, muitas vezes, a gente tira o valor da submissão porque a gente está saindo de uma fonte, né, da experiência e trazendo o elemento da violência como uma necessidade de nós, mulheres, não sermos submissas. Então, a gente nos traz da palavra de novo a fonte. O que é submissão? A palavra diz isso. Então, a gente traz do mundo, não, submissão é eu baixar minha cabeça e fazer a vontade. Não. E aí a gente traz a violência do homem, e aí a gente inverte toda a vontade de Deus fazendo a nossa própria vontade. Então, a submissão ela é uma expressão de obediência e confiança a Deus. E quando o homem é submisso a Deus, a mulher pode, em paz, ser submissa ao homem. E quando a mulher é submissa ao homem, sendo submissa a Deus, ainda que o homem não seja, Deus é fiel para realmente poupar e ajudar. E nesse processo, nós, como família de Deus, estamos abrindo as portas para que as mulheres falem, tenham voz, e a gente pode ajudar, né? Protegendo, porque nós nos importamos com as mulheres que estão sofrendo isso em casa, né? Nós nos importamos e nós queremos ajudar. Agora, nisso tudo que a Marta falou, Leandro, é importante aqui, né, Martim, dizer que o valor que é soberano nessa relação conjugal é o valor da vida. É uma vida que glorifica a Deus. Então, quando você perde o direito da vida ou está colocando sob risco a integridade física da vida, essa submissão, aqui que vem a confusão, não é ficar calada, se sujeitando Exatamente. ao abuso de um homem, não. Você precisa denunciar, você precisa pedir ajuda, socorro e realmente denunciar qualquer prática contrária à palavra de Deus, do papel da missão do homem para com isso. Então, aqui é importante as mulheres que são religiosas, vou usar esse termo, né, mas que querem agradar a Deus, que ficam numa crise, não posso falar nada, tenho que me sujeitar a isso. Não, você não tem que se sujeitar a esse tipo de abuso, você precisa denunciar para que haja saúde, libertação, não só para você, mas para esse homem também, porque há uma doença que precisa de cura. Então, só por meio realmente da exposição para tratar. A vida importa mais do que a lei, né? Jesus mesmo, quando estava salvando vidas ou curando um enfermo no sábado, ele foi muito criticado. E ele mesmo colocou ali para os fariseus: o que vale mais? Não é para fazer o bem, o sábado? Não é a lei não é para fazer o bem, então a gente não pode confundir, né? Na nossa interpretação da vida, o bem e a lei, né? Eles não são contrários, eles não batem contra, né? Então, a submissão ela não tem nada a ver com a desproteção, porque uma mulher, se ela está sendo violentada, ela precisa abrir o coração, ela precisa entender que ela precisa defender a sua vida, porque naquele momento ela é a única pessoa que pode falar, porque ninguém sabe, normalmente é entre quatro paredes, né? Muito importante. Tércio, Mar, e aí junta tudo a importância de justamente ir para a origem e se relacionar com quem planejou o casamento, planejou a família, para poder planejar um lar saudável a partir da mente do Criador, de quem planejou, né? E não viver uma versão falsa, né? Daquilo que não é o projeto de Deus, né? Então, vou pedir se o Chau puder colocar de novo, então, um destaque ali da imagem do serve
do nosso Instituto Montserrat também, destacando isso. Então, tem um link ali que fala precisa de ajuda. Então, você clica ali, tem passos práticos também, com orientações práticas. Você pode buscar esse recurso, mas reforçando que, como igreja, né, nós estamos com o coração aberto, né, para que possamos te ajudar, você que está enfrentando alguma situação, não se sujeite a algo que não é o projeto de Deus para o casamento e para o relacionamento da família que Deus sonhou. Eu quero fazer uma transição Leandro, aqui. Oi, vamos lá. Deixa eu só fazer uma intervenção nesse tema ainda aqui, porque eu não sei se a igreja sabe, quem está nos ouvindo sabe, aqui até vai além da situação do casamento conjugal, tá? Entre parceiros, mas aqui numa relação de meninas, ou mesmo até meninos, entre 14 e 18 anos, que são ainda menores de idade, a importância também de que não sofra esse tipo de coisa. No mundo hoje, Leandro, no mundo, o Brasil é o segundo lugar no mundo, país no mundo, com maior número de crianças, adolescentes de 14 a 18 anos abusadas, violentadas sexualmente. Aqui é a violência sexual, tá? Segundo lugar no mundo. E das crianças abusadas, que é uma estatística de 0 a 14 anos, tá? Está provado que 70% dos agressores são pessoas próximas, são parentes, são tios, pai, mãe, avô, primo, prima. Então, é muito sério esse assunto e nós, como Montserrat, nunca tivemos tabu em tratar dessas coisas, mas nós estamos abrindo mais ainda o diálogo, porque nós queremos ser uma igreja de restauração, nós acreditamos na restauração do ser humano e a única forma de ajudarmos é tornando ciente para que a gente possa apoiar e ajudar. Muito bem. Temos... é importante a gente lembrar o poder restaurador de Deus mesmo, né, Tércio? Temos famílias hoje que estão vivendo o projeto de restauração, que passaram por esse drama, onde a esposa denunciou, né, onde teve toda essa jornada de colocação de limites e de consequências por erros que foram cometidos, né, e passos da justiça acontecendo. Então, foi muito importante, mas hoje estão podendo viver, através do perdão, através dessa reconciliação e restauração, um casamento segundo o projeto de Deus, né? Então, é importante reforçar e fica esse destaque. Realmente é difícil passar por esse tema, né? Ele é um tema tão importante, a gente tinha se falado aqui antes da live, nós vamos dar esse destaque aqui, mas é difícil não... Ele incendeia o coração. É um tema extremamente importante, fica lá, e na quinta-feira vai ter uma live, então, Tércio, Martinha, lembrando os demais que estão nos acompanhando, né? Na quinta-feira, nos canais do Serve, vai ter uma live, então, com uma entrevista... Às 16 horas. 17 horas, né? Então, 16, né? Aí. A turma tá avisada, então, aí. Gente, eu quero perguntar para vocês, qual que é a nossa melhor, vamos colocar assim, né? Qual a nossa melhor resposta contra a presunção que possa revelar, então, devoção a Deus e dependência dele acerca do nosso futuro? Eu posso dizer que é a compreensão de que tudo é sobre ele e não sobre mim. Quando nós entendemos que tudo é sobre ele, nós vamos viver a nossa vida focada no céu e não na terra, focada na glória de Deus e não na minha, né? Lembrando da imagem da Igreja de Deus, né? Da Igreja de Jesus como corpo de Cristo, ele é o cabeça e nós somos os membros. Então, quando cada um está no seu lugar, o cabeça, ele vai mandar, ele vai comandar todos os membros na direção certa, né? Mas quando um braço, né, ou um dedo está no lugar da cabeça, isso é uma deformação, um monstro, né? Uma mão no lugar da cabeça querendo comandar vai ser esquisito. Então, quando Deus está no comando, a ordem e a beleza acontece sem forçar nada, né? Então, tudo é sobre ele. Amém.
Toma. Leandro, concordo com essa palavra da Marta, é o que a gente tem conversado aqui, né? Foi o que a gente falou na palavra de hoje. A palavra de hoje revela a nossa ignorância, a nossa fragilidade, o total controle e soberania de Deus. Mas eu queria destacar, nesse momento final, uma passagem bíblica de Deuteronômio, capítulo 17, versículos 18 a 20, porque essa passagem mostra o momento em que os reis de Israel assumiam a liderança e eles tinham que receber das mãos dos sacerdotes e dos levitas uma cópia da lei. E a Bíblia diz assim, lá no versículo 19, você, rei, trará sempre essa cópia consigo e terá que lê-la todos os dias da sua vida, para que aprenda a temer o Senhor, o seu Deus, e a cumprir fielmente todas as palavras dessa lei e todos esses decretos. Ele termina dizendo assim, olha só, isso fará que você não se considere, né, que o rei não se considere superior a nenhum dos israelitas, nenhum dos seus irmãos, e que não se desvie da lei nem para a direita nem para a esquerda. Assim prolongará o seu reinado. Profundo demais esse texto, porque a gente pode pensar assim, o rei não precisa de ninguém para liderar. É só o povo que precisa ler a Bíblia, orar, conhecer a lei e praticar. E quando Deus fala isso para a nação de Israel, está dizendo assim, olha, todo governo e autoridade, para que possa prolongar a tua vida e o teu reinado e ser abençoado, depende do governo de Deus. Depende da sabedoria de Deus, depende de entender a vontade de Deus. Pense, Leandro, isso acontecendo hoje na nossa nação brasileira, todas as nossas autoridades recebendo uma cópia da Bíblia E lendo. E tendo que lê-la, porque isso fazia parte da responsabilidade dele, todos os dias para guiar a nação a partir da vontade de Deus, reconhecendo assim que ele não era melhor do que nenhum dos brasileiros, que ele, tanto quanto qualquer brasileiro, dependia e depende completamente de Deus. Cara, isso é muito profundo. Isso é Deus falando, rei, não se orgulhe, não importa a posição, aí vale aqui para qualquer um de nós, que você tenha na sua vida, não importa a função que você tenha, todos nós precisamos sair da nossa presunção e reconhecermos a necessidade de Deus para nos governar e assim seremos abençoados, Leandro, em tudo que fizermos. Só essa questão da palavra, né? Eu acho que a leitura, o hábito da leitura e do estudo da palavra de Deus, ela é uma expressão, essa ação, né? É uma expressão de submissão. É uma expressão de ser dirigido por Deus. Porque muitas vezes a gente pede sabedoria para Deus e clama por sabedoria e fala, eu estou orando tanto por sabedoria, mas eu não estou lendo a sabedoria. Porque Deus já nos revelou a sabedoria, está na palavra. Então, quanto mais nós lemos e quanto mais nós temos o hábito de estudar a palavra de Deus, mais nós seremos absorvidos pela sabedoria de Deus na nossa vida. E a nossa cosmovisão partirá da palavra e não da sociedade. É isso aí. Muito bom. E a gente vai a partir desse relacionamento com Deus, entendendo justamente que o que mais importa não é o cronograma de Deus, mas é o Deus que dá o cronograma, né? Absolutamente. Fica mais rendido a isso. Tércio, Martinha, Tiago, quero orar hoje. Vamos orar juntos aí. Amém. Papai, paizão, muito obrigado. Obrigado porque com a adoção, Deus, pela tua graça, somos teus filhos e filhos que podemos aprender tudo contigo. Muito obrigado porque podemos aprender a planejar contigo. Não precisamos e não devemos fazer coisas por conta própria. Deus, não precisamos, Deus, fazer e depois pedir que tu nos abençoe. Não, nós podemos aprender a planejar contigo e a ser conduzido na execução desse planejamento também. Muito obrigado. A gente pede por cada família, Deus, por cada pessoa, no seu contexto que está nesse momento na sua casa, seja com mais pessoas em casa, seja só a pessoa. Nós pedimos por cada vida, sabendo que tu és um Deus presente, Deus é um Deus vivo e nós te agradecemos por isso. Paizão, de uma forma bem específica sobre o que conversamos hoje,
queremos te dizer que o nosso coração está aberto, a nossa mente está aberta, mas a nossa agenda está aberta também, Deus. Nós queremos realmente pedir a tua companhia e o teu governo sobre as nossas agendas. Amém. Pensando aqui, Deus, que uma oração tão especial de se fazer é, Deus, nos surpreenda. Nós queremos que aquilo que aconteça na nossa vida não fique restrito ao que nós planejamos, não. Nós nos reconhecemos limitados e nos reconhecemos como, Deus, filhos que podem confiar no planejamento do Pai. Então, nós nos submetemos a Ti, entregamos as nossas vidas e os nossos planejamentos a Ti. Muito, muito obrigado. Obrigado porque podemos conversar sobre temas tão importantes, Deus, da Tua palavra que é viva e que nos instrui, Deus, para viver a vida aqui no dia a dia. Nós te agradecemos por isso e oramos assim, no nome de Jesus. Amém. 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 Tércio, Martinha, Tiago, Malena, todo mundo que está nos bastidores aí, você que nos Beijo a todo mundo. Um abração. Domingo que vem, se Deus quiser, nós nos encontramos aqui, então, para essa live, mesmo horário. Um abração, igreja. Amém. Se Deus quiser. Deus abençoe, Beijo. gente. Beijo para todos. Vocês. Muito. Valeu, gente. Saudades. Saudade.